Dentro da sexualidade, acredito que temos muitos caminhos para construir. Ou seja, não tem nada pronto. A sexualidade, ela começa a ser desenvolvida a partir do momento que a gente nasce e ela continua em desenvolvimento até o momento que a gente morre. Mas tem muitas pessoas que acreditam que ela já está construída, que ela está acabada. Dentro desse processo, aí a gente pode começar as desconstruções, ou seja, o que eu entendi, o que eu gostava, o que eu entendia que eu era, já não faz mais sentido. E aí a gente pode ir para um outro olhar, para um mergulho muito mais profundo sobre como é a tua relação com a sexualidade. Fazendo uma ligação sobre isso, eu penso que hoje essa questão de construção da imagem, do trabalho da consultoria de imagem, o quanto está sendo construído em cima de coisas que talvez a gente ainda nem construiu, né? O que eu quero dizer? O quanto dentro da nossa imagem, das influências, né, das exigências estéticas do externo, a gente mantém esse padrão de construir em cima de algo que talvez a gente nem ainda se enxergou qual é o ponto que a gente precisa desconstruir. O que eu quero dizer com isso? A gente só vai reproduzindo o quê? Papéis, personas atrás de personas. A gente pode ser, quero trazer uma figura muito mais séria, com muito mais autoridade. Mas como anda a nossa conexão, de fato, nosso ponto de se conhecer dentro do que é autoridade para nós? Pensando nisso, hoje, para esse movimento da gente continuar falando sobre a sexualidade em diversas camadas, com várias vozes, nós vamos falar um pouquinho da construção da imagem, ou seja, vamos desconstruir um pouquinho desses conceitos da imagem poderosa, né, imagética que a gente pode ter e que está sendo vendido por aí. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois essa vida não tá sopa. E hoje aqui no Bem Falada, no nosso 4º episódio, pra gente falar sobre autoimagem, autoestima, a construção que se tem em torno disso, né? O quanto isso virou realmente um grande comércio e ao mesmo tempo que pode gerar uma grande angústia para nós mulheres, eu chamei a psicóloga e consultora de imagem, Yara Luiza. Bem-vinda, Yara. Obrigada, que lindo te ouvir, adorei. Mas eu sou sua fã, né? Você é minha amiga, né? Suspeita. Mas é muito legal essa introdução, Carol, porque a gente falou um pouco sobre isso, né? Do quanto construir a autoimagem depende de uma desconstrução, né? É um processo. Então, no episódio de introdução aqui do podcast, você falou um pouco sobre isso, né? Que a sexualidade é uma desconstrução antes de ser a construção do que é para cada um, né? E a autoimagem também precisa ir por esse caminho. Então, eu acho que são conceitos e aspectos da vida e da personalidade que estão muito conectados, né? Eles não se separam em momento algum e acho que percorrem um processo muito parecido. Concordo. Esse dia eu estava até assistindo um podcast que era um psicanalista, ele falou assim, antigamente a gente se deparava, né, não só antigamente, hoje, né, uma das questões da terapia, da análise, da psicanálise, é quando o sujeito vai lá, senta na sua frente e a gente começa o processo de desconstruir, porque ele chega lá sabendo quem ele é. Tudo, né? As convicções. E o processo de aprofundar, né, de se conhecer é justamente essa desconstrução sobre quem é você. E, ao mesmo tempo, é uma construção, né? Então, eu vejo assim que, como eu trago, né, a sexualidade, ela vai sendo construída, só que a gente vive, né, com um pensamento
que ela já está acabada, né? Ela já está finalizada, ela já está construída. E pelo contrário, que bom que não está construída. A gente pode ainda seguir ao longo da vida e a gente muda, né? Eu acho que entra um pouco do papo que a gente teve esses dias no off, né? Que bom que a gente muda, o que a gente gostava antes não gosta mais, pensamentos, o que antes era uma convicção, hoje, gente, nem consigo jamais me associar a isso, a essas ideias. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo cada vez mais, até pela questão digital hoje, que é muito mais forte, o quanto tem sido vendido, eh, você construir a sua imagem, né, nessa questão de autoridade, né, o que você quer mostrar para os seus seguidores, para os seus clientes e tal, e está sendo construído uma persona e assim, a persona ela é importante, né, porque realmente ela nos blinda e protege dentro do social. Mas como o Jung dizia, o problema é quando a persona gruda na nossa cara, né. E eu tenho percebido isso, quantas pessoas estão vivendo isso na persona e não estão se conhecendo. Então o que que eu quero dizer? Construir um personagem sem ao menos saber quem são elas realmente, nem passaram pelo processo de desconstrução. Exatamente, né? Quando a persona que gruda na cara nem é alguém que a gente gosta ou conhece ou entende, né? Não participou do processo de construção daquilo, assumiu porque alguém, né, diz que é bacana, que é importante, que é necessário, e hoje tem muito eh, uma fala da ordem do você precisa, você tem que fazer isso se você quiser tal coisa. 5 coisas que você precisa fazer se quiser uma imagem poderosa. Eu não acredito nisso, né, eu acho que as coisas começam de dentro para fora. Não que não possam funcionar, eu acho que, alguns objetivos e questões relacionadas a, de repente, trabalhos específicos, pontuais, é claro que a imagem causa um impacto, a gente sabe desse impacto, e tem aquela conversa, né, toda que a gente já está cansada de ouvir, que as pessoas vão te avaliar nos 3 primeiros segundos, então você tem 3 segundos para conquistar a confiança ou não, para a pessoa formar uma ideia sobre você, suas competências e tal. Cara, olha o quanto isso é algo que gera ansiedade, né, porque a gente vive o dia a dia e muitas vezes na nossa correria, na nossa rotina, esse aspecto não está em primeiro nem segundo plano. Mas o tempo todo ser bombardeado com essa informação não contribui, porque é algo que está ali, mas o que que a gente faz com isso, né? E outra coisa, a autoimagem, ela é construída, é um processo de troca com o meio, né? Mas ela é muito anterior a qualquer avaliação crítica que a gente possa ter já na vida adulta, né? Ah, então se eu quero sucesso, eu tenho que me vestir de tal forma. A base da autoimagem já se consolidou muito antes disso. E assim como a sexualidade, é algo que a gente constrói e reconstrói ao longo da vida, mas é um processo. Então, esses serviços em que te oferecem uma mudança rápida, né, de guarda-roupa, de estilo, coisas muito radicais, eu acho até agressivo. E a gente sabe, né, no campo da psicologia, o quanto isso pode ser incongruente, né, com aquela pessoa, com aquele momento de vida, com aquela personalidade, porque cada indivíduo tem um modelo de mundo, tem uma experiência, tem um universo e tem a significação das coisas, né? Então, como é que uma pessoa que te conhece para um trabalho pontual pode tocar tão fundo em questões que dizem respeito às suas personas, né? Porque é isso, a gente se veste para ser alguém, né? É uma construção. Mas eu gosto de trabalhar e sempre pensar tá, quem sou eu além dos meus papéis? Quando eu vou conduzir algum grupo terapêutico, a minha apresentação, a introdução é sempre essa, tá, quem é você? E normalmente a gente fala, eu sou mãe, eu sou psicóloga, não, bem antes disso, quem é você? Né? Sem os papéis que você assume na sociedade. Já começa ali a desconstrução, porque aí a gente tem que se ver desnuda, né? Independentemente do que eu faço. E esse quem sou eu, se eu estiver falando e você quiser perguntar, falando, cara, porque eu me empolgo, né? Mas é que esse tema é muito legal, essa coisa da construção da autoimagem.
É um processo que começa muito precocemente. Então, assim, o bebê, quando ele começa a ter uma troca com o meio, e normalmente é a mãe ou aquele cuidador primário, ele começa a fazer uma leitura de sinais, né? Então, o sorriso. E aí, depois de um tempo, ele começa a perceber que ele é o estímulo para aquele sorriso. E aí, ele começa a se moldar e fazer uma gracinha aqui. Isso aí já é um fator construtivo da autoimagem, né? E depois, com a família nuclear ali, depois a grande família, depois, né, a sociedade, a comunidade, enfim. O social vai moldando essa pequena pessoa, esse ser que está existindo ali, e ele ainda não tem uma imagem de si. Então, é pelo olhar do outro que ele se conhece, né? E muitas vezes, através do sorriso da mãe, do acolhimento ou não, falas, né, como, nossa, mas é a cara da tia. Ai, você tem o gênio do avô não sei das quantas. E isso vai formando um mosaico interno, né? A pessoa vai assimilando aqueles conceitos. Ah, então eu sou vista assim, então isso faz parte de mim. Esse é o primeiro movimento de construção da autoimagem. E de uma certa forma, me parece que passa até por uma validação, né? Porque quando você fala assim, então quando eu ajo assim, ou me visto assim, aquela coisa de calibrar, né? Eu percebo mais sorriso, percebo mais elogio. Então, é um processo de validar. Opa, vou mais por esse caminho. Completamente. Por isso também que essa fala assim, não se importe com nada com nada que os outros falam ou pensam a respeito de você. Isso dá certo para uma parcela muito pequena de pessoas, porque depende inclusive de um aspecto favorável genético. São pouquíssimas pessoas que têm isso, são pesquisas que mostram, né? Uma genética favorável a formar um autoconceito, né, um funcionamento mental ali que independa da opinião do outro. Nós somos seres sociais, então a gente está o tempo todo se construindo e reconstruindo através do olhar do outro. Então, a validação é muito importante. Então, também por isso que a melhor forma de fortalecer a imagem de um filho, por exemplo, a imagem não, a autoestima, né? É validando esse filho. E não só através da imagem física, né? Aqui a gente aprofunda muito mais e pode falar do autoconceito. É assim que a gente constrói, ajuda na construção da autoestima. É claro que não depende só desse movimento dos pais, porque ao longo da vida, as experiências do ciclo vital, o sucesso ou o fracasso, os meios em que essa pessoa transita e como que ela vai ser recebida e vai ser vista e validada, tudo isso influencia. Então, por isso também que a nossa autoestima oscila. Embora autoestima e autoimagem sejam conceitos diferentes, se relacionam e eles se complementam. Então, uma mulher, se ela está num relacionamento amoroso que tá bacana, que ela é respeitada, ela é bem tratada, ela se sente correspondida, tá num momento profissional legal, tem um círculo de amizades, né, bom, que alimenta ela com coisas positivas, muito provavelmente essa mulher vai estar num momento de autoestima bom, né? E quando esses aspectos da vida começam a ficar capenga, e isso acontece com todo mundo, né? Porque a vida são ciclos e as coisas a gente lida com o que vem, e aí às vezes a gente tá tão bem com a gente mesmo, com a imagem, com o corpo, com o cabelo, e de repente alguma coisa parece que não combina mais, não faz bem, desanda. É isso, porque é um conceito que se constrói e reconstrói o tempo inteiro. Então, e depende de muitos fatores, né? Que não só os imagéticos. Depende de fatores internos e muito profundos, né? Então, na minha opinião, o processo de consultoria de imagem é muito rico, mas quando ele é embasado e validado em aspectos que realmente tocam a essência, né? Da personalidade, porque senão é muito superficial, e são mudanças que não se sustentam, né? As mudanças lá, que eu lembro, de primeira ordem, são mudanças que vão dar conta do recado por um tempo, mas a gente tende a voltar a padrões, e principalmente questões que, né, se não foram trabalhadas, não estão bem resolvidas, é muito fácil. É como se a gente fosse pensar, né? Até dentro da psicoterapia, as pessoas vêm movidas por algo, né? E geralmente elas querem mudar alguma coisa, algum padrão, né? E a mudança é o último do último lá do estágio, porque primeiro vem
acima de tudo, tomar consciência, né? Tomar consciência disso, não é simplesmente assim, olha, isso está dando problema no meu casamento e eu preciso mudar. Mas você tomou consciência disso, né? Depois de tomar consciência, é aprender, né? Quais os ganhos, né? Quais as perdas que você tem com essa dinâmica, com esse funcionamento. E aí, quem sabe, depois disso pode vir a mudança, né? Só que o quanto a gente vive nesse movimento de querer a mudança acima de tudo, que eu acho que é isso que você está trazendo, que é essa questão mais superficial, né? É possível, né? Yara, olha, vou ter um evento assim, né? Assim, exige tal vestimento, o que que você acha adequado, né? Ok, você pode me dar uma consultoria em cima disso, mas como que é, né? Daí eu acho que entra na questão quando você se conhece, como que você se sente vestida disso, né? Isso tá batendo com a tua essência, não tá batendo com a tua essência, não tá batendo, a questão da cor, né? Eu vou trazer um exemplo, quando eu fiz a consultoria de imagem, a paleta, né, das cores lá, o meu deu outono profundo, né? E daí depois eu até falei pra você, olha, Yara, se eu usar só as minhas cores, eu fico triste. Eu preciso de outras cores, associar outras cores mais vibrantes, porque muda realmente o meu astral. Então, eu não sou feliz só na minha cartela, né? Eu brinquei contigo. Então, eu acho que tem a ver uma questão de conhecimento, porque as cores têm influência sobre as nossas emoções, né, Yara? Com certeza, uma frase que eu acho super legal relacionada a isso é assim, essa cor não faz parte da sua paleta, mas ela pode fazer parte do seu estilo. E aí é uma cor proibida, né? Ainda existem muitas pessoas que ficam batendo em cima disso, por mais que, né, a conversa seja toda, porque a consultoria de imagem é um movimento de te libertar e te possibilitar dentro das escolhas mais assertivas para você. Dependendo da forma como isso é interpretado, as pessoas acabam sentindo angústia, né? Você foi até muito rápido em perceber, não quero saber de ficar só nessa paleta, porque não me faz feliz. E aí você se abriu para coisas, né, que são parte da sua essência, do seu estilo, do seu, enfim, gosto pessoal. Mas sei lá, quantas pessoas podem se sentir limitadas ou presas, né? E tem sim essa coisa da energia das cores, o quanto aquela cor pode trazer luz para um dia escuro, né? E para enfim, uma pessoa que está precisando, passando por um momento. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. E outra coisa, Carol, você falou sobre a tomada da consciência. Hoje, com todo acesso à informação que a gente tem, uma questão relacionada à imagem que eu percebo é que a gente já tomou consciência a respeito, por exemplo, de padrões irreais de beleza. Então, quando a gente consegue ter um filtro, né, de olhar aquela mulher na rede social e perceber que é um corpo construído, né, se não através da tecnologia digital, através da tecnologia médica, que hoje está muito avançada. Então, hoje é possível você ter um rosto que você queira totalmente diferente do seu. Mas isso é um padrão irreal, né, para grande parcela de mulheres, de pessoas. E eu acho que muitas já têm consciência disso. Só que ter a consciência não significa uma mudança na forma como esse conteúdo afeta a autoestima. Exatamente, né? Porque até comentei contigo, né, que um tempo atrás estava vendo uma entrevista que assim, a gente sempre foi influenciado, né? A mulher, né, que aqui é o nosso público, né? A mulher sempre foi influenciada de padrões, né? Então, Marilyn Monroe, né, as atrizes, né, de Hollywood. Só que o acesso disso era geralmente muito a revista, né? A gente não tinha a internet, o acesso tão rápido que a gente tem hoje, né? E hoje a gente tem, né, se eu abrir aqui o Instagram, eu já vou ser bombardeada de fotos e imagens, né, que vai nos instigando em alguma coisa, né, vai realmente despertando algo. E aí a gente tem hoje o trabalho de influencer, né? E dentro desse trabalho de influencer também existe toda uma montagem em cima disso, né? Porque elas estão comercializando, elas estão trazendo algo de uma maneira mais natural possível, em vez de ficar falando, estão vendendo essa xícara, a xícara está ali no dia dela, no café da manhã, e de repente você fala, nossa, que peça mais linda, eu também desejo isso. E isso me veio muito um filme que chama Amor por Contrato,
que é um filme da Demi Moore, é um filme de 2009. Quando eu assisti ele, eu falei, nossa, que viagem. Tá muito distante, no fim, essa é a realidade que a gente vive. Que o filme, para quem não assistiu, é bem bacana, é meio comédia americana ali também, mas a mensagem que ele traz é uma família, né, a Demi Moore, o esposo e 2 filhos adolescentes bem bonitos, né, todos muito bonitos, classe alta, né, com dinheiro, né, esbanjando aquele estilo de vida. E na realidade eles são atores, eles são contratados por uma empresa, então eles entram digamos, num condomínio, eles fazem amizade com os vizinhos para vender aquele estilo de vida. Então eles fazem reuniões na casa deles, né? A guria vai para a escola, lá no colégio, então ela mostra isso, mostra aquilo, né? Sei lá, o tablet da última geração, o piá também, o cara nos grupos de homens. E aí vai mostrando o que isso vai gerando nos vizinhos, a angústia, a coisa do cobiçar, né? E aí o quanto entra em dívida, o quanto isso vai trazendo realmente vários conteúdos angustiantes e o que leva a pessoa, o ponto que chega, né? Esse sofrimento psíquico mesmo. Então, na realidade, esse filme de 2009 é uma das coisas que a gente vivencia hoje, né? Se você abrir, né, a rede social agora, e quem trabalha com isso, todo momento está vendendo um estilo de vida, né? Então, como você falou, a gente pode até tomar consciência, essa é a fulaninha que tá, né, tem esse estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, por mais que você possa tomar consciência, o quanto aquilo pode gerar. Sei lá, uma pessoa uma mulher que recém teve um filho e, de repente, está exibindo um abdômen trincado. Uhum. Poxa, é impossível não gerar algo em você, no sentido de, será que eu tô realmente tão desleixada assim, né? O que ela tem diferente? Tem toda uma estrutura, cada corpo é um corpo. Assim, racionalmente a gente até sabe, Exato. mas o quanto isso pega no emocional, até porque, assim, a mulher, ela vem muito dessa moldagem do social, não adianta falar que não, porque gente, né, vem muito do que ela vai servir para o outro, né, até dentro da sexualidade, o quanto a mulher, ela é sexualizada, ela foi iniciada dentro da sua sexualidade para a sexualidade do outro, né? E aí, quando você me falou, quando você traz essa questão assim, não, existe essa mudança de uma primeira instância mais superficial. É como a gente, né, como eu vejo as próprias dicas sobre, né, quem está com problemas na sexualidade, na prática sexual, existem dicas, né, que, no meu ver, elas são mais rasas. Elas podem realmente fomentar ali o erotismo do casal no primeiro momento, mas isso não se sustenta, porque não houve uma mudança realmente, uma compreensão, né? E fica naquela coisa performática que você fala, né, Carol? E acaba que isso se estende para esse papo que a gente está tendo aqui também, né? O quanto a vida nas redes sociais hoje é performática. E eu acho meio enlouquecedor, porque não precisa estar relacionado à roupa, à forma de vestir, a marcas que geram desejo. Hoje, tudo virou mercado de fomentar a vontade nas pessoas. Então, assim, práticas de bem-estar. Existe parece que um protocolo agora. Você não sai simplesmente para fazer uma caminhada. Você, né, exibe ali o teu chá, o teu suco verde, aí você coloca a tua roupa. É tudo um processo, tudo muito bonito, é tudo muito elaborado. E o dia a dia não é esse, né? Para mulher. Agora, imagina essa mulher que vê um abdômen trincado no puerpério, né? Que os hormônios estão ali massacrando. Então, é muito cruel, na verdade. E aí que eu digo, o senso de realidade nunca foi tão necessário como é agora. Como você colocou, a gente sempre teve padrões determinando, e de tempos em tempos esses padrões são revistos e reformulados, mas de certa forma sempre existe um ideal a ser atingido, né? É aquela corrida que a mulher nunca vence, não tem linha de chegada. E ela não sabe disso. E por muitas vezes ela chega nos seus próprios objetivos, mas opa, tem mais uma coisa ali agora, né? E ela continua correndo, então é uma corrida sem fim. E a sociedade, de certa forma, faz naturalmente a manutenção desses padrões. E as próprias mulheres, né? A gente entra numa coisa de julgamento, de cobrança, de comparação. Então, tá magra demais. Ai, meu Deus, essa mulher é desleixada, engordou muito.
E as pessoas julgam o tempo inteiro, né? Eu fico pensando até aqui, enquanto a gente tá tendo essa conversa, para algumas mulheres é muito proveitoso, e esse é o objetivo que seja. Mas sempre vai ter alguém com olhar de julgamento. Ai, que conversa. Ai, não gostei. Ai, esse cabelo não ficou bom, né? E aí vai fomentando as nossas ansiedades, a nossa insegurança. Quando a gente fala em autoestima, para as mulheres é muito mais comum do que os homens. Quando existe um problema de autoestima, ele está permeado pela questão da autoimagem. Por quê? Historicamente, como você colocou, nós somos cobradas e nós temos que representar alguns pontos, condizer com algumas questões relacionadas ao outro. Então, a autoimagem impacta muito mais frequentemente para as mulheres do que para os homens, né? Se for falar em autoestima, quando o homem passa a ter problemas de autoestima, mais comumente, é claro, não é uma regra geral, mas está relacionado à vida profissional, a relacionamentos, questões de autoaceitação, história de vida. E a mulher, quando você pergunta da autoestima, normalmente ela já relaciona com a questão da imagem. Existe isso, né? Da nossa... Você sabe que me lembrou uma informação, um dado, né? A Yara é uma amiga de longa data, mas também é uma colega de profissão, e a gente trabalhou por um período em clínica psiquiátrica. E existe uma coisa muito diferente entre o homem e a mulher ali, né? Que é a questão, assim, às vezes tem medicações psiquiátricas que interferem, por exemplo, a libido, né? Pode trazer alguma disfunção sexual. E os homens, quando percebiam isso, né, ali mesmo dentro da internação, que iam se masturbar, percebi que não estava funcionando do mesmo jeito, já relatavam isso pra gente na terapia ou pro médico para fazer o ajuste. A mulher, né, tinha interferência da libido, ali da lubrificação, algum fator ali que influenciasse a prática sexual, ela deixava isso em último plano, que ela falava assim, isso vai engordar? Essa medicação vai engordar? Então, quando vem a preocupação assim, olha, né, se o médico fala, ó, a gente tem essa medicação que talvez vai trazer um ganho de peso, mas não vai interferir na tua libido, na tua prática sexual. Não, essa medicação aqui não vai ter ganho, mas, né, não, eu quero essa que não vai me fazer engordar. Então, porque eu acho que tem muito a ver com essa questão da imagem, né? E como já setoriza, né, o masculino e o feminino, né, a questão que é do homem e a questão que é da mulher, né. Você falando, eu fui lembrando da ansiedade que os pacientes sentiam ali no momento perto da alta, então eles iam voltar para casa, alguns iam fazer hospital dia, mas existia mesmo essa preocupação. Tá, eu vou voltar para casa e minha vida sexual, né, ou, né, enfim, na semana seguinte voltava e trazia, ai, não tô me sentindo bem, e daí já procurava um médico para fazer um ajuste medicamentoso. E as mulheres, de fato, sempre com a queixa em relação à medicação. A queixa e a cobrança, né? Porque era meio que a resposta, olha, a medicação engorda, mas o que engorda é você não fazer nada. Então já, meu Deus, preciso correr atrás de emagrecer agora, né? E tendo que lidar com a reinserção no mundo, né? Inclusive, esse era uma parte bem interessante do trabalho, né? De cuidar da autoimagem dessa pessoa que passou um período meio que fora da rotina, da realidade, do trabalho e tá voltando. Cara... Sim, e essa questão, assim, não estou trazendo que é um problema, né? Não olhar para a questão do peso, da imagem. Do cuidado, não é né? isso, o autocuidado. Do autocuidado, não é sobre isso, mas me chamava a atenção, até porque daí quando eu ia lá buscar um pouco mais a fundo, essa parte sexual não tinha um prazer, né? Então, estava muito mais nesse lugar do dever, né? Do que, de fato, eu tenho direito, né? Eu tenho o meu prazer, a minha intimidade. Eu não abro mão disso, Não né? abro Como mão os disso. homens Então, traziam. como era uma questão, assim, que nem era colocado para elas como isso é teu e você tem o seu direito e você tem a sua vivência, que é assim, claro, se afetar, melhor ainda, é mais uma desculpa que eu tenho para o meu companheiro, né? Então, a diferença que eu trago em relação a essa apropriação do seu prazer mesmo, né? Como essa questão do prazer feminino não necessariamente foi trazido e tem, volto a dizer na questão da construção, que é algo que faz parte do ser mulher, né? Talvez faz muito mais parte dentro do ser mulher, se a gente for trazer dentro desse prisma social, a questão da imagem, né? Se a gente for pegar um casal,
né? O cara lá engordou, tá com aquela barriguinha, e a mulher também engordou. É muito mais falado a mulher, né? Nossa, olha, depois que teve filhos, olha o jeito que ficou. Mas não é falado do homem que ganhou o peso, né? Não, e a grande cobrança em relação a construir uma imagem de sucesso ou ter uma imagem elegante recai sobre as mulheres, né? São códigos e Cabelo grisalho, né? é, Nossa, o homem fica mais charmoso. fica A um mulher já charmoso, tá com um né? fiozinho branco, você não vai pintar? Desleixada. Desleixada, né? Exato. Exatamente. E isso não é de agora. Isso é, historicamente, sempre foi assim. A mulher precisa estar à altura do desejo do homem, porque o homem é aquele que vai cortejar, é aquele que vai desejar e então tentar conquistar aquela mulher, e aquela mulher precisa estar imageticamente à altura do desejo. Então, existem, né, quando a gente parte para esse olhar mais de essas crenças que a pessoa tem em relação o cabelo tal, a mulher do cabelo loiro, a mulher do cabelo comprido, a cintura fina, né? E o quanto isso mexe com os desejos masculinos, né? E o quanto isso é alimentado, né? E eu acho que tanto o homem quanto a mulher caem num lugar muito delicado, né? Que é o homem, tá, eu preciso conquistar, eu preciso escolher. Ainda hoje a gente vive isso, né? E tenta desconstruir isso, só que aí é o que você fala sobre a sexualidade. A mulher começa a ter dimensão da sexualidade e tá aí, o que que eu faço com isso, né? Eu acho que é um lugar muito delicado esse, de colocar a mulher como objeto do desejo que precisa estar à altura do homem. Historicamente sempre foi assim. Hoje, né, do tempo que eu vivo, parece que é um momento que a gente vive em que mais está desconstruindo isso. Mas parece que é um negócio muito enraizado, né? É Muito muito enraizado. estrutural. Muito enraizado. E aí, trazendo, né, para o assunto central aqui do Bem Falada, que é a sexualidade, o quanto também a gente vem desses julgamentos. Então, por exemplo, eu cresci escutando, por exemplo, sobre esmalte vermelho, né? O esmalte vermelho é vulgar, né? E eu me O lembro disso batom também. Quando eu era vermelho criança, é tinha uma vulgar. coisa sobre o esmalte vermelho. O do decote, não, decote não é legal. Então, quando eu vejo dentro do meu processo, que eu precisei, primeiro dentro do se conhecer, né? E o se conhecer eu não falo só psiquicamente, mas também o que fica bem no meu corpo e o que eu gosto de vestir, que eu me sinto bem, né? E aí, peraí, mas não é uma cor que vai determinar se a mulher é vulgar ou não, se é sexy ou não. Fica bem, eu gosto, me sinto bem. Então, o quanto vem essas questões, né, de vestimentas, como se ela definisse o teu caráter, quem é você, né, Yara? Exato. E afasta da essência, né? Porque quando a gente começa a incorporar esses ditos, a gente se afasta daquilo que faria sentido pra gente, né? E hoje, claro, né, se a gente trouxe aqui já isso, a questão das redes sociais, o quanto influencia no comportamento e no consumo, a gente precisa falar da parte boa também, que é justamente ter o acesso, né, à diversidade, à informação, à pluralidade né, enfim, as possibilidades que a mulher tem, e isso é muito rico, né? E dicas também, dicas fáceis e rápidas, e eu acho que existem também sempre possibilidades de ganchos de autoconhecimento, né? Mas tem que ter um senso crítico, tem que ter um mínimo já de conexão, de pé no chão ali dentro do que eu sou, quem eu quero ser, para não se perder por aí, porque é muito tênue a linha entre se apropriar de uma dica que vai fazer sentido e vai colaborar e se perder no caminho que não é seu, é de outra pessoa, né? Um funcionamento que não agrega na tua vida, mas parece que é legal, parece que faz sentido. É desafiador. Exato, e o quanto você não se tornar escrava, né, digamos, eu não falo da moda, né, porque eu acho que a moda, ela traz a coisa do belo, que eu até queria que você me falasse aqui sobre a definição do belo e a questão do gosto, do gosto pessoal, né, que existem diferenças. Uhum. Dentro do design, né, não é um conceito que é só do universo da moda, né? Uhum.
Mas moda é design, né? Moda é arte, moda é tudo. E é muito mais amplo do que as pessoas pensam, né? Mas existe sim um conceito que estrutura, né? Um conceito de estrutura sobre o belo, né? São pilares relacionados à harmonia, aspectos que compõem um quadro visual agradável. Então, existe toda uma fundamentação técnica para isso. Mas não tem nada a ver com bom gosto. Aliás, com gosto pessoal, né? A gente escuta muito, isso não é bonito, isso não é bom, isso não é legal, isso não é elegante. Esses dias até, né, surgiu a polêmica sobre um corte de cabelo. Que mulher depois dos 40, né, tem que ter o cabelo mais curto, porque é mais elegante, que mulher depois dos 40 não pode ter cabelo comprido. Era um vídeo assim, né, que você postou. Falava sobre a proporção e o comprimento, então você tira uma medida e você... daqui, né, até tal comprimento fica legal se você tem mais de X idade ter o cabelo. Olha que papo louco, né? Eu não sei nem reproduzir. E o quanto isso coloca a gente num lugar estático, né? Porque o ser humano tem movimento, tem vida, tem personalidade. Eu até trouxe o exemplo da Cher. Sei lá que idade essa mulher já tem e tá maravilhosa e sempre com aquele cabelão que é a marca pessoal dela. Então, se for pensar, né, naquela explicação que a moça que falava no vídeo trouxe sobre proporção, comprimento e tal, pode existir, né, um conceito ali que faça sentido. Mas na vida real, ela tá falando de gosto pessoal. Na verdade, ela tá dizendo, eu acho que não é, porque a pergunta é, mulher com mais de 40 anos fica elegante de cabelo comprido? Pra mim, aquela conversa toda só falou sobre o gosto pessoal dela. Ela não acha elegante. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, Que é a né? coisa da crítica, porque ela não trouxe nenhum momento. Eu não acho elegante. Ela trouxe Exato. toda essa questão das proporções, né? Essa métrica, para falar que não é, né? Para trazer uma verdade absoluta. Exato. Mas é uma verdade dela. E como nascem as falácias, né? Porque você se sustenta em um argumento que é estudado, existe toda uma explicação bonita ali. Então, assim, a mulher que é insegura. Ou não, a mulher nem precisa ser insegura, a mulher precisa estar no mundo e o tempo todo sendo bombardeada por essas coisas, né? Ela se questiona, nossa, mas será então que não tá legal meu cabelo? Vou cortar, né? E aquele cabelo faz sentido para aquela pessoa, ela se vê daquela maneira e se gosta. Então eu acho que é muito delicado, assim, não passar do ponto do desrespeito, né? Com que a pessoa já traz na própria bagagem, na história de vida. E eu acho que assim, né, identificar o desrespeito, primeiro você tem que saber o que é desrespeitoso para você, né? Volto a dizer, o que é bonito para você, o que é prazer para você, qual é a tua necessidade, porque eu acho que o próprio exemplo da consultoria de imagem, né, que tem várias etapas, dependendo ali digamos, do contrato, né? Tem coisas ali que, né, a gente até falou do episódio anterior ali com a Lari da Astrolover, sobre o que é negociável e não é negociável. Então, eu acho que isso também tem a ver com a questão da roupa, né? O que é negociável e o que não é. Para mim é muito claro, roupas para mim que não tem nada de negociável. A Yara, né, teve uma vez, né, Yara, que você sugeriu algumas peças, eu falei, não está em Não negociação. tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo, eu entendo que em termos de proporção poderia ficar legal. Exato, é que é mas isso que a não- gente tá falando, né? Mas eu não vou usar porque não tem nada a ver comigo. Eu vou me sentir ridícula assim. Sim. E aí isso vai afetar todo o meu estado de humor, a minha energia ali, né? E eu acho que isso entra muito quando você traz a questão da pluralidade. Nós somos, né? A nossa pluralidade. Então, não é só um único estilo. Quais estilos que a gente pode ter? Exato. Mas em cima de tudo isso, o que condiz e casa com a nossa essência, né? Se a gente for pensar o próprio estilo, o sensual, né? O quanto dentro da sexualidade, o sexual existe um estigma, né? Um conceito. É o vermelho, né? A cinta liga. O decotão. Mas você se sente à vontade com isso? Você se sente confortável, né? Volto a dizer, fantasias sexuais, eu acho que, assim, é realmente uma riqueza
dentro do estímulo da libido, do desejo. Mas você precisa compreender a tua fantasia, né? Uma coisa é o que você pensa, e quando você pensa, vem muito no material bruto, né? Uma pedra que precisa ser lapidada. Então, dentro dessa lapidação, o que, digamos, esse ser social aqui, eu dou conta de fazer. Porque não adianta nada você... Nossa, eu li ali na dica, na revista, que esse espartilho vermelho, nossa, isso aqui vai ser excelente para o Dia dos Namorados, entendeu? Né? Para o encontro do Dia dos Namorados. Ok, mas e você? Você tá gostosa nessa roupa? Você tá se sentindo à vontade? O quanto você tá... Primeiro de tudo, tá se desejando, né? Não é só trabalhar o desejo do parceiro ou da parceira ali, mas o quanto você tá à vontade com aquela roupa. Eu acho que não sei se eu falei em algum episódio do podcast lá na Roda da Sexualidade, o grupo, as meninas criaram o termo confortosa, que é você se sentir gostosa, mas confortável, né? Ótimo. Então, Me assim, identifico você com tá esse tipo. confortosa nessa roupa, por quê? Porque isso vai dizer tudo ali na hora, de você estar relaxada, você estar solta, você conseguir se entregar, né? Porque a prática sexual, a cama ali, o se despir, é você se entregar, é onde realmente não vai ter um roteiro, né? Exato. E aí me vem já uma outra matéria que eu vi, Yara, o quanto antigamente existia dicas que dá à mulher a forma, além da forma que ela tem que se vestir na hora H, as posições que ela precisa estar. Então, novamente, a performance. Mas eu não estou falando posição sexual, posição para ficar mais magra, para o braço ficar mais fino, mais alongado. Então, olha os conteúdos que há muitos anos a gente vem consumindo, né? Nossa. Tem conteúdos mais, digamos, explícitos, mas tem muitos conteúdos que estão ali subliminar, né? Imagina se vai ter condição de, naquele momento, a pessoa vai estar se sentindo fantasiada e precisando, né, se contorcer para parecer e tal. E quanto isso torna coisa mecânica e performática, Ou seja, né? o prazer foi embora. Você já pensou nisso, já era, né? A coisa do clichê, né? Que você falou do estilo sensual. Então, assim... A sexualidade é de todas as mulheres. Ela não é só da mulher que tem ali na sua essência um estilo mais aflorado, que gosta, de uma vestimenta um pouco mais ousada e tal. E isso tudo é tão superficial, né? A sexualidade é de todas, é daquela que é tradicional, que se veste, né, com uma roupa mais formal, é da dita elegante, é da moderna, da criativa, é de todas. Então, a gente não precisa se fantasiar de sensual para poder viver a sexualidade, né? E aí eu acho que isso se estende para as outras áreas da vida. A gente também não precisa se fantasiar de elegante para ser uma boa profissional. Sim. A gente não precisa se fantasiar de executiva para parecer competente e bem-sucedida, né? Então, tomar cuidado, né, com quanto a gente se molda a partir do que vem de fora, sabendo que a gente lida com essa desconstrução o tempo todo, né, desde a infância. A gente está construindo e reconstruindo a autoimagem. Exato. E essa questão da confiança, né, que daí tem a autoconfiança, né, Yara? Sim, de se perceber e se sentir bem, né, dentro daquilo. Acho que essa é a verdade, pelo menos, né, me corrija, mas é isso que eu identifico talvez dessa imagem poderosa que é tanto vendida, o quanto você está confiante, o quanto você está confortável, o quanto você está realmente aquilo está condizente com você. Exato. E isso fica nítido, né? Porque a imagem é um conjunto de elementos, então você pode estar vestida de maneira X que transmite, né, tais elementos transmitem tais mensagens, mas o seu olhar, a sua fisionomia, o seu trejeito, nitidamente não está de acordo, não está confortável. E isso comunica também, né? Tanto quanto o que você está vestindo, o que você está falando, é a coisa da congruência, que é tão importante. Exato. Agora eu lembrei de um exemplo de uma pessoa que está aqui assistindo, que eu vou dividir aqui, se ela me permite, que ela é noiva, sabe? E ela vai casar esse ano e o processo do vestido de noiva, que foi muito emocionante. Eu vi. Aliás, ela dividiu isso na rede social, né? Então, muito por isso legal, que eu posso falar.
Mas o quanto ela foi com um conceito, né, que talvez muito mais dentro do que se esperam dela, dessa imagem externa, romântico, né, mais fofo vestido, e quando ela provou um vestido que ela trouxe o termo mais mulher sensual, que foi o vestido que casou nela, né? Foi o primeiro casamento. Foi o vestido que escolheu ela, foi algo que abriu muitas questões, né? Ela me mandou um áudio ali extremamente emocionada, falando, Carol, o vestido que eu amei, que ficou excelente em mim, é um vestido que eu nunca imaginei casar, que eu nunca imaginei vestir. Só que eu acho que chegou a hora de eu sustentar a mulher que existe em mim. E esse vestido representa isso. Né? E eu achei tão bonito esse processo, e daí quando ela falou, sim, esse é o vestido que eu disse sim, porque vem toda essa transformação e esse amadurecimento, né, que ela poderia talvez ficar nas personas, né, que sim, eu acho que ela tem muito do romântico, é da essência dela, mas ela também é uma baita mulher, e esse vestido trouxe isso para ela, tanto que o vestido ficou perfeito, ela me mostrou a foto, falei, Isa, esse vestido é para você, e não foi um vestido feito, que eu quero dizer assim, feito sob encomenda, né? Ela foi lá na loja e o vestido vestiu ela, ou seja, vestiu um aspecto dessa mulher, desse feminino, que nesse momento tá muito aflorado, porque ela vai casar, quem vai casar é a mulher, não é a criança. Revelou muito para ela, né? Revelou muito, né? E olha que legal, não sabia dessa história, mas eu acompanhei o Diário da Noiva, que ela tá fazendo, e eu achei super coerente, super assertivo. Se eu não me engano, foram umas 5 dicas, assim, os passos para a escolha do vestido perfeito. Eu achei de uma coerência aquilo, e aí, é claro, agora entendo melhor, essa coerência existiu porque de fato ela viveu esse processo, né? E daí já, né, a gente falando sobre rede social e tal, o quanto, quando a coisa é verdadeira, parte da essência, parte da vivência, da experiência, vem com muita conexão, com muito sentido, né? E eu vi esse post, eu comentei lá, eu falei, nossa, que legal, adorei, porque realmente, eu lembro, marcou. E ela usou esse termo, né? Não queira se fantasiar de noiva. Que é o que muitas vezes acontece também. É o que muitas vezes acontece, daí depois a gente vê em a mulher... todos os papéis fantasiada. Olha ali e fala, poxa, esse vestido Nada no fim nem me representava. Exato. A minha experiência com o vestido de noiva, eu falo até hoje, assim, foi o momento que eu vi que a terapia estava em dia. Que eu vi que, assim, todos os anos de terapia, eles fizeram sentido, porque eu escolhi um vestido... Na realidade, assim, eu cheguei no costureiro, né, e eu fui falando coisas que eu não queria no vestido, né? Eu não sabia dizer especificamente o que eu queria, qual modelo, mas eu falei o que eu não queria, daí ele desenhou e falou isso, falei, exatamente isso que eu queria. Então, o vestido, eu vejo, quando eu falo que a terapia estava em dia, porque ele quebrou vários, talvez, tabus e conceitos e vozes de gerações externas sobre a questão do sexy, do vulgar, do adequado. E realmente, coloquei um sereia, né, bem estruturado no corpo, a questão do decote nas costas, que eu sei que, é um vestido, ok, mas eu precisei sustentar esse look, né, e eu precisei porque estava leve para mim, estava tranquilo, em nenhum momento eu me senti inadequada com aquela roupa, eu não me senti fantasiada de noiva, era eu, entendeu? Então foi quando caiu uma grande ficha, eu falei, nossa, que legal eu sustentar essa roupa, essa minha escolha, aliás, que foi muitos processos que eu trabalhei na terapia, que era essa questão de se colocar, né? Uma coisa é que as pessoas acham, isso não é legal, mulher não pode rir alto. Eu sou uma mulher que dou risada alto, né? Que falo alto, que falo bastante, e o quanto, às vezes, eu escutei que isso não era elegante, vamos dizer assim, né? Para piorar, hoje eu resolvi trabalhar com sexualidade, então é porque eu já superou. Fabrício põe o pia e liguei o para muitas coisas, né? Terapia tá em dia. Muita terapia em dia, né? É isso. E aí você falando, aliás, com uma noiva linda, a gente percebe que, na verdade, a escolha do vestido de noiva, muito além de todos os outros processos que a noiva tá vivendo ali, é realmente um marco, né? Um salto quântico na vida da mulher, quando ela se vê ali naquela roupa e tal. Não por acaso, tava me lembrando, as grandes casas de moda, tradicionalmente, nas suas coleções, nos seus desfiles,
ainda se usa hoje em dia, né, nas coleções. Elas desfilam um vestido de noiva, costuma ser a última peça, né, a Uhum. entrar na passarela, porque de fato, não que toda mulher tenha o desejo de casar, mas para a mulher que vai casar, o vestido eu acho que é um dos pontos que mais revela sobre os desejos dela, né, naquele momento, para aquele dia em específico e para a vida, né? Porque a gente se revela através das roupas, né? A gente fala através da roupa, da forma como a gente faz as escolhas, se a gente se abre ou se fecha um pouco mais. Sim, e aí eu acho que daí vem essa questão, daí voltando para o ponto da construção dessa imagem que a gente vê hoje, né, sendo muito vendida, essa comercialização de tem uma imagem poderosa, com autoridade no seu perfil, na rede social, que será que tá real o quanto me veio essa questão que você falou de esconder, né, porque você está escondendo coisas suas e está Uhum. mostrando uma outra, você está construindo algo, ok, né, você está no âmbito profissional que você vai trazer uma persona, mas será que o quanto aquilo está condizente com a tua essência, né? Porque você pode até estar trazendo um conteúdo extremamente bom, profundo, mas o quanto a comunicação não verbal, ou seja, aquele look que daí parece que está todo mundo igual, né? O mesmo vestido, a mesma roupa, as mesmas cores, o quanto está mostrando talvez a identidade, né? Cadê a identidade Cadê a dessa identidade? pessoa? Eu vou ser sincera, eu já me canso, eu nem quero ver. Quando eu vejo que é muito padrãozinho, assim, aquele cabelo milimetricamente cortado para passar bastante segurança, autoridade, dividido no meio, né? Aquela maquiagem mais imponente, as cores, o blazer. Ai, eu já tenho uma preguiça. E vou falar, essa história do blazer que tá muito, né, as pessoas já estão desenvolvendo um senso crítico, né? E eu leio coisas tipo, olha, não é um blazer e o batom que vai te dar autoridade. E que bom que estão percebendo, né? Eu falo, quando eu ponho um blazer, é muito difícil eu me sentir bem, confortável. Eu me sinto o Didi Mocó. Eu fico aquele ombro, parece o Didi, meu Deus. Como é que se nem eu me levo a sério com blazer, né? Como é que eu vou querer que dizer que aquilo vai passar autoridade? Meu Deus, eu me sentiria fantasiada se eu precisasse disso para tentar revelar para alguém que eu domino algum assunto e tal. E também, ai, a gente tem que ser autoridade o tempo todo. A mulher tem que ser entendida de tudo o tempo todo, né? A gente não pode estar ali no papel de aprender, de transitar entre o saber e o não saber, o Acolher e descobrir. expressar suas vulnerabilidades, por Exato, exemplo, mudar, que né? é aquela coisa, né, que esses dias eu pensei, que é uma outra frase que tá em alta, né? Você se veste pra quê? O que você quer comunicar com a tua roupa hoje? Cara, eu não me faço essa pergunta todo dia, porque normalmente eu simplesmente quero levar meus filhos na escola e, assim, se eu tiver qualquer intercorrência, eu poder não descer do carro de pantufa, como eu já fiz. Eu já precisei sair correndo de pantufa, porque essa é a realidade da mulher, da mãe, que tá ali na correria no dia a dia. Então eu quero estar ok, eu quero me sentir confortável, eu não quero, sabe, não tô pensando tanto no outro naquele momento, embora eu saiba que o olhar do outro também diz algo sobre mim. Eu quero estar bem comigo. E a maternidade, né, Yara, você tem uma fase também, eu acho que desconstrução dessa imagem, né, de você olhar o guarda-roupa e falar, não me identifico mais com essas roupas, com esse jeito de vestir. É um momento realmente que traz essa crise, né? Porque ela, É. de fato, é um momento que traz a crise da identidade. Tanto que você vê quantas mulheres depois, né, que têm filhos do puerpério mudam de carreiras, mudam muito a vida, porque é uma fase que traz essa crise de quem sou eu agora, né? Exato. E o que eu vou fazer com o que eu tinha até hoje, que parece que tudo começa a desconstruir, né? Voltando para o assunto do início, né? A construção em cima de desconstrução. Muitas mulheres, né, após a maternidade, relatam que não conseguem mais identificar qual é o estilo, os gostos pessoais, deixam de usar cor, muitas vezes usava cor e de repente não se sente bem. É um momento de muita mudança, né? Hormonal, emocional, demandas, papéis, exigências, rotina. Então, isso reflete muito, né?
em todos os âmbitos e na forma como a gente se apresenta para o mundo também. Mas o que eu acho bem legal da mulher, eu acho que é da essência do feminino, né? Tem um momento ali que a gente também não tá nem aí pra nada, né? A gente tá amamentando, a gente tá com o neném no colo, tá de pijama em casa, só quer tá confortável pra acolher aquele ser, só quer ser a casa pra ele, né? E aí depois a gente começa a se abrir, né, pra isso. Tá, e eu? E a mulher que habita em mim, cadê? Então eu vejo beleza em todas essas fases, eu não acho que é algo triste, né? Como a gente tem pensado bastante na atualidade, né? Cadê a mulher após a maternidade? Ela tá vivendo processos, né? Ela tá vivendo um aspecto dela. Como que é aquela música, Carol, que você da abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou, né? A Sim, mulher exatamente. no puerpério ali, cuidando das coisas da maternidade, ela tá fazendo coisas tão importantes, tão significativas, tão maravilhosas, então até essa cobrança que tem em cima dessas mulheres é cruel também, né? De se vestir, se reconhecer e às vezes não é nem cobrança, às vezes são ofertas, né? Porque às vezes não vem como uma cobrança, vem como oferta, né? Olha que dica legal, olha que interessante, você pode se vestir assim, você pode. Ela não tá nem com cabeça pra olhar pra aquilo, pra pensar naquilo naquele momento, tem tanta Ou coisa, seja, a mulher vai ser mãe, tem cobrança. Vai pra cama, tem tem cobrança. Tem pro cobrança. trabalho, tem cobrança. Ah, gente, vamos virar esse jogo aí, né? Porque senão a gente só vira. A gente só recebe cobrança, ou seja, você se perde realmente dentro ali da tua caminhada, da tua jornada e vai dar conta só das cobranças externas. E será que essas cobranças realmente têm a ver com as suas necessidades? É. Yara, queria aproveitar agora, né, que a gente está chegando no final, que você olhasse para essa câmera e aquele momento bem falado. Momento bem falada. Ah, eu diria, Carol, que não existe, né, para ser coerente com toda a nossa conversa aqui, não existe mudança mágica, não existe eh, dica que possa transformar radicalmente uma pessoa, uma imagem de uma hora para outra. Tudo é processo. Existem profissionais qualificados e aptos a conduzir esse processo, mas não se cobre para, sabe, ser aquilo que dizem que você tem que ser naquele exato momento para expressar determinada coisa. Respeita o teu tempo, respeita o teu processo. Até porque já aprendemos aqui no Bem Falado, no episódio 2, que a beleza está no sentir, né? Lembrando da nossa deusa Afrodite, né? Que está muito no sentir, no vivenciar. Isso é o gostoso, né? Então, acho que é cada mulher resgatar primeiro esse sentir e como ela consegue se expressar essa mulher, E o né? sentir nem sempre é bonito, nem Nem sempre é sempre é feliz, bonito, é né? sombrio, é angustiante. Ok, vamos abraçar todas essas nossas facetas, né? Com certeza. Yara, queria agradecer muito a tua presença aqui, né? Um assunto que tem muitos lugares que a gente pode caminhar e ficar aqui horas falando, dentro da Verdade. consultoria de imagem, dentro dos conceitos de autoimagem, autoestima, autoconceito. Acho que foi uma pincelada, né, para trazer um pouco, mas principalmente desconstruir essas exigências e trazer realmente, eu acho que essa reflexão, né, sobre o nos vestir. Né, que ao mesmo tempo pode parecer oposto, né, quando a gente pensa, por exemplo, na prática sexual, que é o momento da gente se despir, né, e se despir de várias questões, o quanto a roupa também pode ser o momento da gente se despir dessas questões externas para a gente se vestir, abraçar nossa alma mesmo, vestir nossa alma, né, Para ficar o que é essencial, para ficar o que é essencial. né? Obrigada, Carol, foi maravilhoso, adorei. Obrigada a você. Então, esse foi o nosso 4º episódio do Bem Falada. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, curta, compartilhe, né? Geral aí para todo mundo. E até a próxima. Um beijo.